Glória a Deus, bom dia. Bom dia. Paz e paz, tudo bem, queridos? Que gostoso estarmos aqui, não é? Domingo de manhã, domingo à noite, não sei qual é o horário que você prefere. O importante é que a gente está juntos aqui, celebrando. Nós cantamos aqui coisas tão lindas agora de manhã, né? Os primeiros hinos ali falaram muito forte comigo. Deus veio morrer em meu lugar, o seu sangue pagou o preço, né? Hoje vivemos para a sua glória. Isso tudo é muito bom, a gente se sente muito gostoso quando estamos aqui na igreja, e é muito confortável estar com os irmãos aqui. Você não se sente bem quando você está aqui? O que vocês acham, gente? Por que vocês vêm aqui celebrar, cantar, adorar, ofertar, servir? Porque a gente se sente muito bem entre família. Não é gostoso? Não dá vontade de fechar a porta, nem deixar ninguém sair? Ninguém pode perder esses momentos, né? Ninguém pode sair da tua presença. Vamos fechar a porta aqui e não deixar ninguém sair. Mas tem um problema quando a gente fecha a porta, porque ninguém entra, não é? Então nós temos visitantes, nós queremos outras pessoas conhecendo o que Deus tem feito em nossas vidas. Então as portas têm que ficar abertas. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando neste mês. Nós estamos falando sobre uma igreja em movimento, que sai, que entra, que trabalha, que estuda, que está em casa, que está com os vizinhos, com os parentes, na reunião com os amigos, mas está sempre se movimentando. A gente não pode ficar aqui dentro do nosso ninho, gostoso, quentinho, e ignorar o que Deus quer fazer à nossa volta. Amém? Nós tivemos aqui domingo passado uma grande celebração. Quem estava aqui no aniversário do domingo passado? Vamos ver, olha só. Que legal. Quem não pôde vir, perdeu, mas nós temos as nossas imagens aí no site e no Facebook, tá? Então, por favor, consultem lá. Foi um domingo muito gostoso. Nós celebramos, para quem não sabe, 36 anos aqui nesse local. E nós estávamos aqui com o fundador da igreja, gente. O pastor Alan esteve conosco aqui, falando sobre o quê? Sobre a igreja se movimentando pelo mundo. Ele hoje é presidente de uma missão que trabalha formando pastores e professores e diretores de seminários ao redor do mundo, mais de 50 países, e ele mostrou para nós o quanto Deus tem se movimentado através da sua igreja pelo mundo. E de manhã, com o pastor Marcelo aqui, que nos desafiou, falou: nós vamos ser um monumento ou nós vamos viver em movimento? Vocês lembram? Né? Nós vamos ser um monumento aqui para ficar, confortável, estável, seguro, que ninguém mexe comigo, eu construí aqui meu império, né? A minha casa, a minha fortaleza. Ou eu vou permitir que Deus me movimente, né? Que Deus me use, que Deus me leve aonde Ele quiser. Nós somos desafiados aqui para refletir sobre isso. E nós vamos continuar aqui hoje falando sobre isso. Qual igreja, então, pode ser a nossa referência quando nós pensamos numa igreja em movimento? Biblicamente falando, qual igreja vocês acham que é a igreja de maior referência na Bíblia? O que vocês acham? Vocês acham que aquela igreja primitiva lá de Jerusalém é a nossa maior referência? Eu acho que sim, né? Todo mundo vê na igreja de Jerusalém uma grande referência, mas não para esse assunto. Para esse assunto nós temos uma outra igreja que é referência, e eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia e a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11,
vai falar para nós que igreja é esta. A partir do versículo 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos para o capítulo 13 agora. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém? Que texto lindo que Deus deixou na Bíblia para ser a nossa referência de igreja em movimento. Jerusalém era uma igreja poderosa. Ali estavam ali os discípulos, aqueles que viram a Cristo, que andaram com Cristo, né? Os apóstolos estavam ali, e eles tinham condições de ir ao templo, de servir nas casas. Era lindo, mas, porém, contudo, no entanto, eles não estavam em movimento. Eles gostaram de ficar em Jerusalém, estava confortável, estava gostoso, ali eles tinham suas casas, seus empregos, suas famílias. Não vamos sair daqui, gente, está ótimo. E aí o que Deus faz? Deus levanta uma perseguição. Olha que interessante. Opa. Vamos lá. Essa igreja em movimento de Antioquia, em primeiro lugar, era uma igreja de refugiados. Exatamente os de Jerusalém, que queriam ficar ali no conforto. Deus faz o quê? Levanta uma perseguição dos judeus contra eles. Não era dos romanos ainda. Perseguição dos judeus contra os cristãos. E aí, o que eles são obrigados a fazer? Sair da sua zona de conforto. Eles têm que se movimentar. Obrigatoriamente eles têm que fugir. Então eles vão para algumas cidades, entre elas Antioquia. Então em Antioquia se forma uma igreja de refugiados. Refugiados, judeus, cristãos, que estavam fugindo da perseguição. Antioquia também era uma igreja de evangelistas. Nós vemos que eles chegaram lá e não ficaram quietos. Eles começaram a pregar o evangelho. Muitos se converteram, diz o texto. Eles estavam ali agora com um propósito, em movimento. Essa igreja de Antioquia também era uma igreja de discípulos. Nós vamos ver que Barnabé vai buscar Saulo e eles durante um ano ficam ali ensinando as pessoas, formando discípulos, né? Consolidando a fé das pessoas. Nós vamos ver que Antioquia também era uma igreja de adoradores. Capítulo 13 diz
que eles se reuniam para adorar ao Senhor, para jejuar juntos, para orar juntos. E enquanto eles estavam adorando, jejuando e orando, algumas coisas acontecem. Saibam disso, viu, gente? Quando vocês tiverem, espero que vocês já tenham essas práticas de adoração, jejum e oração, vocês correm um sério risco. Deus fala com vocês. Quando nós entramos em conexão com Deus profunda, Deus fala conosco. E falaram com eles. E o que falaram? O Espírito Santo de Deus fala para eles: separem para mim homens que vão continuar este movimento. Vocês vieram até aqui refugiados, mas não vão ficar aqui. Nós vamos continuar esse movimento. Por isso a igreja de Antioquia é conhecida como a primeira igreja que envia missionários. Homens com a missão de movimentar a igreja do Senhor e de enviar pessoas com propósito evangelístico para alcançar as nações. E nós hoje, aqui no Brasil, no ano de 2019, somos resultado desta igreja de Antioquia que se movimentou. Olha que coisa linda. Se eles não tivessem entendido aquele propósito naquele momento, talvez o evangelho não teria se expandido como se expandiu, na velocidade que foi, muito mais para o Ocidente, nos alcançando hoje. Claro que Deus teria que fazer de outra forma. Os propósitos de Deus não são parados quando os homens não entendem a sua missão. Deus levanta outros. E esse é um recado para nós, tá, gente? Não pense que por nós, muitas vezes, não estarmos no movimento que Deus espera de nós, os planos de Deus serão frustrados. Não pensem isso. Nós não somos o último biscoito do pacote. Não somos. Podem ter certeza que se nós não entendermos o projeto de Deus de estarmos em movimento, divulgando e proclamando o reino de Deus, Deus irá levantar outros. Mas eles lá entenderam. Por isso, Antioquia ficou conhecida como a igreja de maior referência em movimento missionário que alcançou o mundo. Muito bem. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas por que a igreja precisa estar em movimento? E eu vou te responder. Porque o nosso Deus é um ser em movimento. Deus não está parado no seu trono, gente. A gente tem essa impressão, né? Deus está ali sentado no trono, todos ali o adorando. Deus não sai do seu trono, mas Ele está em movimento, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não para de pensar, de criar, de se movimentar. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, por que as suas criaturas ficariam estáticas, paradas, confortáveis, sem missão, sem destino, sem foco, sem movimento? Não combina com o Deus que nos criou à imagem dEle. Percebem? Então nós vamos ver Deus se movimentando ao longo da história. Ele se movimenta para criar o mundo. Ele poderia ter ficado lá, no céu. Ali tem toda a sua estrutura de adoração, os anjos, os serafins, os querubins. Não falta nada para Deus. Mas Ele se movimenta em direção para criar um mundo, para criar pessoas, para criar projetos, para distribuir a sua visão. Esse é o movimento de Deus em direção a nós. E graças a Deus por isso. Depois Ele continua se movimentando. Nós vamos ver que após a criação, Deus andava todas as tardes para vir conversar com Adão e Eva. Então, nós percebemos Deus em movimento constante, em movimento sempre. Esse movimento não para. Ao longo da história bíblica nós vamos ver Deus levantando homens para se movimentar. E Ele levanta Abraão.
Ele fala: Abraão, sai daí, sai da sua casa, sai da sua parentela. Cara, eu tenho uma missão para você. Abraão não sabia para onde ele ia, não sabia o que era a missão, não sabia qual era o projeto, não sabia nada. Mas ele tinha só uma ordem: se movimente. Saia da onde você está. Eu quero você em movimento. E aí nós podemos falar de Deus movimentando José para o Egito. Nós podemos falar depois de Deus levantando, Deus levantando Moisés para tirar o povo do Egito e voltar para a terra de Canaã. Nós podemos falar de Deus levantando juízes para movimentar exércitos e povo para se defender. Nós podemos falar de Deus levantando reis para movimentar a expansão do reino de Israel. Nós podemos falar sobre os profetas que Deus levanta para se movimentar, inclusive em direção às nações. E nós temos um exemplo claro disso, que é Jonas. Jonas, sai daqui. Mas está gostoso, Senhor. Aqui é aqui que o Senhor fala, é aqui que está o teu templo, é aqui que estão os sacerdotes, é aqui que está a religião, aqui está muito gostoso. Mas Jonas, eu quero você pregando em Nínive, eu quero você se movimentando em direção às nações. Este sempre foi o propósito de Deus. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não pense que a promessa vai ficar só para você. Você vai influenciar o mundo. O propósito de Deus sempre foi se movimentar através da sua criação. E aí então chega quem? O próprio Deus de novo. Olha aí. Ele faz o quê? Ele se movimenta em direção a nós novamente para vir morrer em nosso lugar. Foi isso que nós cantamos aqui. Para vir divulgar o reino de Deus. Para vir implantar os seus propósitos, para vir mostrar ao homem o que ele realmente tinha como uma revelação clara da missão do Pai. As coisas ainda estavam meio que nebulosas. Falou: não, eu vou mostrar ao mundo o que eu espero. E aí então, em Cristo Jesus, nasce uma igreja. E essa igreja em movimento, porque Deus não para. Em momento algum Deus para na história, e Ele quer que nós continuemos o seu movimento. E depois Ele envia 12, e Ele fala: olha, vocês não vão ficar parados, vocês vão pelas cidades aí de Jerusalém, aliás, pelas cidades da Judéia, e vão pregar o reino de Deus. Depois Ele envia 72, Ele aumenta o grupo, Ele fala: gente, se movimentem, não fiquem aqui parados. Entrem nas casas, preguem o Evangelho, curem os enfermos, libertem os cativos, expulsem os demônios, levem a paz àquela casa. Quem te receber você entra, quem não te receber você sai. Não levem nada, confiem em mim, eu estou com vocês. Mas saiam, se movimentem, não fiquem aqui achando que nós estamos no clubinho dos salvos. Nós precisamos sair. E aí então depois Ele amplia o grupo, Ele envia a igreja toda, que é o que nós vemos lá em Mateus 28, 19. Ele fala: gente, olha, eu estou subindo, eu acabei minha missão aqui, mas a missão de vocês está só começando. Eu quero que vocês vão pelo mundo, vão pelas nações, enquanto vocês estiverem trabalhando, enquanto vocês estiverem na sua faculdade, enquanto vocês estiverem nas suas reuniões de família, enquanto vocês estiverem lavando a calçada, conversando com os vizinhos, enquanto vocês estiverem andando pelos transportes públicos, nas ruas, vão. Mas eu deixo uma ordem: façam discípulos, em meu nome, de todas as nações. É uma ordem clara para nós nos movermos, para nós nos movimentarmos. A gente não pode ficar na zona de conforto. Muito bem. E a última frase de Cristo, qual é? Quem lembra qual foi a última frase de Cristo antes de subir para o céu? De volta, entre as nuvens, na sua ascensão. Quem lembra?
que fala lá? Olha, Jesus fala assim, olha, vocês fiquem reunidos aqui em Jerusalém, mas por um tempo. Qual é o tempo? O tempo é que vai ter um sinal. Quando esse sinal aparecer, vocês saem. Não fiquem aqui parados. Ok, está combinado? Está combinado, legal. Qual é o sinal, mestre? O sinal é o seguinte: enquanto vocês estiverem reunidos orando, descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder. Uau! Nós vamos receber poder. Que legal, mestre. Então poderemos fazer as coisas que o Senhor fez aqui. Que bom. Legal. Ok. Mas esse poder, para que é? Para que é esse poder? E aí vem esse texto. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Não tem sentido Deus dar poder aos homens se você e eu não usarmos este poder do Espírito Santo de Deus para testemunharmos o Deus vivo que habita dentro de nós. Nós precisamos pegar esta presença poderosa do Espírito Santo de Deus, essa mesma, que mudou a sua vida. Sabe essa presença do Espírito Santo que te libertou do pecado, que transformou a sua história, que transformou a minha também, que não te faz mais hoje viver sem sentido. Hoje você tem uma razão, hoje você tem algo que te motiva todas as manhãs, você tem algo que te impulsiona. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. É aquele que nos conforta, é aquele que nos consola, é aquele que nos fortalece. Este poder do Espírito Santo de Deus que mudou a nossa história, e mudou a história dos apóstolos, dos discípulos e de todos os cristãos ao longo da história da igreja. Este poder tem uma razão de estar em nós. A presença de Deus tem um sentido de estar em nós. É para que a gente seja testemunha até os confins da terra. Se movimentem, andem pelo mundo, não parem por aqui. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, mas eu também quero vocês em Judeia, quero vocês em Samaria, quero vocês em todos os lugares do mundo. A igreja do Senhor foi chamada para representar Cristo em movimento. Isso é muito sério, gente. Isso nos traz uma grande reflexão. O que nós temos feito da nossa vida? Qual tem sido os nossos ideais? Eu tenho me movimentado para onde? O que tem me levado a andar? Para quê? Ou será que eu estou me movimentando? Então Deus quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu sei que é gostoso ficar no sofá, queridos. Eu também gosto. E tem um momento para isso, é bom também, né? Eu sei que é gostoso pegar uma série da Netflix e maratonar. Quantas horas aí? Quem bateu o recorde aí já? Fala aí para mim. Hã? Quantas horas aí? Quem já fez 6 horas de Netflix aqui? Levanta a mão. 6 horas já fez. Quem já fez 8 horas de Netflix aí? Uau! Aí. Legal. Quem já fez a madrugada toda de Netflix aí? Aê, boa. Beleza. Tem momento para tudo, gente. O sofá é gostoso, a pipoquinha, você estoura no micro-ondas, né? É legal. Assistir um joguinho, novelinha, filminho, né? Bacana. Bacana, gente. Mas e aí? Deus nos chamou para ficar na nossa zona de conforto? Ou para nos movimentarmos? Percebem como o entretenimento, gente, o entretenimento é algo muito sutil, complexo e perspicaz. Essa é uma indústria que ela foi feita
para nos distrair, ok? O objetivo do entretenimento é nos distrair. Não é esse o objetivo? O objetivo é esse. Nos tirar da realidade para um mundo imaginário. A realidade é essa. O objetivo do entretenimento é tirar você do foco da sua vida e transportar para um mundo que não existe. Não existe. Quem assistiu o Avatar aqui? Né? Aquele mundo existe? Não existe. Né? Quem gosta dos Vingadores? Né? Legal, também gosto, assisti com meu filho. Mas aquele mundo não existe. Não existe. Gotham City não existe. Percebem? Percebem? E agora o Coringa está famoso, né? O Coringa está famoso. Mas aquele mundo não existe, gente. Só que as pessoas, e eu acho importante ter entretenimento, em algum momento é uma chavinha que nos desliga de uma pressão, de uma tensão forte. É importante você ligar essa chavinha às vezes. Mas ela não pode se tornar a realidade, porque aquela realidade não existe, aquilo é um mundo virtual. E as pessoas que, cada vez que esse entretenimento ele vai nos sugando, cada vez mais. E qual é o resultado disso? Nós não temos tempo, nem energia, nem foco, nem disposição para vivermos a vida real. Nos atrapalha. Porque quando você fica uma madrugada toda na série, no outro dia você não acorda cedo para orar. Duvido. Agora, e se a proposta fosse diferente? Vamos orar a noite toda. Olha o impacto que isso poderia causar na sua vida. Uma noite toda de oração. O quanto isso poderia mudar a sua semana? O quanto isso poderia mudar os seus relacionamentos? O quanto isso poderia mudar os seus pensamentos? E as coisas que muitas vezes estão travadas. Talvez você não precisaria tanto se buscar o entretenimento para fugir da realidade, porque a sua realidade mudaria se você tivesse uma vida muito mais focada nas disciplinas espirituais. Então a gente não pode cair nessa cilada. Muito bem, Deus manda nós nos movimentarmos pelo mundo. Mas eu contei tudo isso aqui para chegar nesse texto. Vamos abrir em João capítulo 17. Esse é o texto que eu queria ler com vocês. Tudo isso aqui foi a introdução. Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos falando sobre a igreja em movimento. Talvez esse texto seja um dos mais apropriados e amplos para mostrar o que Deus espera. Vamos lá? João capítulo 17, a partir do versículo 18. Não, eu quero começar, acho que no... Deixa eu ver aqui. Não sei se eu estou enxergando melhor com óculos ou sem óculos, gente. Sem óculos eu enxergo melhor a Bíblia, mas eu não enxergo vocês. Então eu vou ler sem óculos, depois eu coloco o óculos para ver vocês. Versículo 18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, diz Jesus ao Pai. Esta é uma oração de Jesus, do Filho ao Pai. Versículo 19: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eles quem? Nós. Ali os discípulos que estavam ouvindo e nós por consequência. Versículo 20: minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam ouvindo, rogo também por aqueles, somos nós, que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então percebem aí que esse texto, ele vai falar o seguinte: os versículos 18 e 20 mostram que a igreja precisa estar em movimento para fora. Olha aí, assim, Pai, como o Senhor me enviou, eu os envio. É uma ordem, é um mandamento. Nós precisamos estar em movimento para fora da igreja. Nós não podemos fechar as portas aqui. Nós temos que sair e influenciar as pessoas com a nossa vida, nosso testemunho, ok? E o versículo 20 reforça isso. Minha oração não é apenas por eles, mas também por aqueles que lhe crerão. Então como é que os outros crerão? Se aqueles que ouviram primeiro falar. Como é que as próximas gerações crerão? Se a nossa geração pregar, viver, se movimentar, influenciar as pessoas. Não tem como a missão de Deus, o Evangelho do Reino, continuar crescendo e expandindo, se nós não estivermos nesta missão de se movimentar. Mas ele não para aí, ele vai para o versículo 21, e ele fala: agora esse movimento de vocês tem que ser também para cima, porque assim, Pai, como eu e tu somos um, eu quero que eles também sejam um em nós. Nós somos chamados agora para essa unidade com a Trindade. Olha que coisa forte isso. Então não adianta nós querermos nos movimentar para fora da igreja, se nós não tivermos primeiro este movimento com Deus. E aí cabe uma reflexão para nós: como tem sido o nosso movimento do alto? Como tem sido o nosso movimento para cima? Como nós temos vivido? Gente, Deus nos chama para ter uma plena unidade com Ele, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são tão unidos que eles são um. Mas eles não querem ficar no clubinho. Falam: não, nós queremos vocês conosco. Esse é o chamado de Cristo para a igreja. Falou: eu quero que vocês participem da nossa unidade. Eu quero vocês pertencentes ao nosso grupo. Deus não é um Deus de panela. Ele não fecha a panela de jeito nenhum. Está sempre aberta. Sempre cabe mais um. E nós somos chamados para participar disso. E como nós nos movimentamos para cima? Se rendendo. Quando nós rendemos o nosso coração, quando nós rendemos as nossas vontades, sabe aqueles sonhos que você tem e você não quer abrir mão de jeito nenhum? E você briga com todo mundo, fala: meu, eu construí toda a minha história em torno disso, isso para mim é importante, isso para mim é fundamental, eu não abro mão disso. Eu negocio qualquer outra coisa, mas isso daqui é meu. E aí talvez Deus te chame e fala: filho, você caminhou a vida toda em direção a algo que vai se perder, algo que vai se corromper, algo que vai enferrujar, algo que vão furtar, algo que vai se esvaziar. Eu quero que você focalize a sua vida para as coisas eternas, pense nas coisas do alto, aquelas que não se consomem, que não se vão. Essas, elas estão permanentes, elas são eternas. Pense nisso. Pense nas coisas do alto. Então, para nós pensarmos nas coisas do alto, nós precisamos render a Deus as nossas vontades, nosso coração, nosso desejo, nossos projetos, nossos sonhos.
Não é fácil, queridos. O Evangelho de Deus é um Evangelho de renúncia. Não é fácil. Nós brigamos com Deus porque tem coisas para nós que são valiosas demais. Nós não queremos abrir mão, mas aquilo está nos distraindo, está nos tirando do foco, está nos tirando das coisas eternas. Nós não estamos conseguindo essa intimidade com o céu, porque são coisas que tomam o nosso tempo, nossa energia, nossas forças. Nós precisamos pensar nisso. Muito bem, mas o texto não para aí. Ele também fala nos versículos 22 e 23, que esse movimento, além de ser para cima e para fora, ele precisa ser para dentro. E ele vai falar sobre comunhão do corpo de Cristo. Ele vai falar sobre a importância de nós estarmos na plena unidade como igreja. Sandra falou aqui sobre a importância de nós sermos corpo, de nós sermos família de Deus. Queridos, como anda o nosso movimento para dentro? Como você tem contribuído para essa família crescer? Como eu e você temos contribuído para esse grupo ser mais saudável? Para esse grupo ser mais forte? Como eu tenho ajudado o meu irmão na caminhada dele? Ou será que eu quero viver uma fé isolada? Ou será que eu não tenho tempo de pensar em ajudar o meu irmão? Ou será que eu não tenho tempo de mandar uma mensagem de incentivo? Ou será que eu estou tão preocupado com os meus projetos pessoais que eu não posso pensar no corpo? Que eu não posso orar 5 minutos pelo Fábio? Que eu não posso fazer um telefonema para o Reginaldo? Que eu não posso ceder o meu ombro para alguém? Que eu não posso repartir o que Deus tem me dado? E os nossos dons e talentos temos usado para edificar o corpo, como a palavra nos manda, nos ensina? Ou você tem retido, tem guardado, tem querido usar o seu dom só para você, só para suas questões pessoais? Quanta gente que eu converso e fala assim: ah, Rogério, eu já fiz tanta coisa na igreja, eu já cantei, eu já toquei, eu já liderei esse grupo, eu já liderei aquele, eu já tive PG na minha casa, eu já fui líder de PG, eu já fui anfitrião, eu já discipulei jovens, eu já influenciei tanta gente. E aí eu falo: uau, que legal! E aí eu pergunto assim para mim mesmo: mas aonde será que está essa pessoa? Porque não é essa pessoa que eu conheço hoje. Por que nós permitimos que, em vez da gente evoluir, a gente fique estagnados ou até regrida? Por quê? Sendo que o Deus que nos chamou é poderoso. O Deus que nos chamou com dons, talentos, capacidade, recursos, é um Deus abundante. É um Deus de vida abundante. Por que a gente retém? Por que a gente segura? Enquanto eu estiver retendo o meu dom e o meu talento, o meu irmão está carecendo de algo. Porque se Deus levanta e dá dons e talentos para cada um edificar o corpo, se alguém está segurando, está carecendo em outro lugar. E está sobrecarregando alguns irmãos que estão fazendo o seu papel, que entenderam a missão, que estão em movimento, que estão no chamado. Retemos recursos, retemos tempo, retemos talentos, retemos testemunho. Isso é muito sério, gente. Eu já estou preparando aqui para a gente participar da ceia. Nós vamos tomar a ceia agora. A ceia do Senhor, que é a ceia do corpo de Cristo, é algo que não é nada místico.
como alguns pensam. Tem uma linha que acredita que esse pão e esse suco se transformam literalmente no corpo de Cristo e no sangue dele. Nós não cremos nisso. Isso é chamado de transubstanciação. A Igreja Católica fez. Os reformadores pensaram diferente. E pensaram diferente entre si. Lutero acreditava numa outra linha. Ele falava: a ceia, ela não é o corpo e o sangue de Cristo, mas Cristo está presente aqui nos elementos de alguma forma. Isso é chamado de consubstanciação. Mas nós não cremos assim. E aí Calvino veio com uma outra ideia. Ele falou: gente, Cristo não está aqui nem fisicamente, ele está aqui espiritualmente, alimentando o seu povo. Quem se alimenta da ceia do Senhor é alimentado por Cristo espiritualmente de alguma forma. Isso já é uma linha mais coerente para nós. E Zwingli vai dar uma outra interpretação. Ele fala: gente, está todo mundo errado. O corpo, aliás, o pão e o vinho não tem efeito nenhum. Isso é apenas uma simbologia do que Deus espera de nós, como corpo. Também tem sentido. Mas o que eu queria trazer para vocês? O texto que nós lemos geralmente é 1 Coríntios capítulo 11. Vocês querem abrir lá? 5 minutos para ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, a gente costuma ler a partir do versículo 23, né? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Nós lemos esse texto e participamos da ceia, e nós entendemos que este participar indignamente, o que é? Eu pelo menos fui criado assim: olha, se você estiver em pecado, não tiver se consertado com seu irmão em alguma coisa, ou se você não tiver pedido perdão a Deus, você não está digno de participar da ceia. Se você tiver visto algum material impróprio aí no seu celular, né? Algum conteúdo meio estranho, coisas inapropriadas, né? Se você falou um palavrão, enfim, sei lá. Não sei, a gente pensa muito isso. Se eu cometi um pecado, eu estou indigno de participar da ceia. Mas não é isso que o texto está dizendo. Para nós entendermos este participar indignamente, nós precisamos ler a partir do versículo 17. É aí que começa o texto da ceia. E ele diz o seguinte, capítulo 11, Paulo está elogiando a igreja de Coríntios por algumas virtudes. Mas ele começa o versículo 17 dizendo assim: entretanto, nisto eu não posso elogiar vocês. Nisto o quê? Pois as reuniões de vocês me fazem mais mal do que bem. Mas por que Paulo estava dizendo isso? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para quê? Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então é necessário que aconteça aí uma bagunça, para eu ver quem realmente é verdadeiro. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros.
Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Esse é o contexto do texto. O que Paulo está querendo dizer aqui? Sabe quem é indigno de participar da ceia? Quem não entende o valor do corpo. Quem não entende João 17, que nós temos que nos movimentar para dentro. Quem não entende que o corpo do Senhor é uma unidade perfeita. Ele sendo a cabeça e nós o corpo. Quem não entende que você faz parte dessa família de Deus. E que você tem que esperar o seu irmão sim, não só para comer. Você tem que esperar o seu irmão para caminhar na vida com ele. Você tem que esperar o seu irmão, porque cada um tem uma velocidade, e se você sair correndo, você vai deixar muitos para trás. Deus quer que nós tenhamos esse sentimento de corpo, de unidade plena. Eu não posso sair correndo se o meu irmão está com a pata, tá aqui com a perna quebrada, com a patinha aqui da ovelha. Não dá. Nós somos ovelhas, todos têm que ir juntos, todos têm que ser guardados juntos pelo pastor. Não dá. Agora, esse sentimento individualista, competitivo que nós temos, não se encaixa no corpo de Cristo, não se encaixa na ceia do Senhor. Fala, vocês estão trazendo aí comida, e aí um sai comendo e deixa o outro com fome. Como é que vocês estão pensando só em vocês? Vocês têm que pensar no corpo. Então a ceia do Senhor tem tudo a ver com isso. O movimento para fora, alcançando vidas. Mas antes desse movimento ser para fora, nós precisamos ter um movimento para cima, comunhão com Deus. Porque senão o que eu vou levar para as pessoas se eu estou vazio? É Deus que me enche. É o Espírito Santo que me capacita. Eu não tenho sentido de falar para as pessoas se eu não estiver em plena comunhão com Deus. E isso o que resulta? A minha unidade no corpo. Nós juntos aqui, participando dessa ceia, porque eu entendo que eu sou importante na vida do meu irmão, e que ele é importante na minha, que eu vou orar por ele, que ele vai orar por mim, que eu não posso viver uma vida de fé individualizada. Eu preciso entender que evangelho é conjunto, é grupo, é corpo. Amém? Eu quero chamar aqui os músicos aqui, e os diáconos, os líderes de PG, por favor, nos ajudem aqui. Nós vamos distribuir os elementos. Quem pode participar? Quem entende que faz parte do corpo. Mas sou eu que vou julgar isso? Não. Cada um examine a si próprio. Se você entende que você faz parte do corpo de Cristo, esta é uma celebração do corpo. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós vamos participar dessa ceia juntos. Não tem nada místico na ceia, mas ela é a simbologia de que nós somos um em Cristo Jesus. Quem entende isso, por favor, participe da ceia.